de Apocalipse, capítulo 5, encontramos registrado a partir do versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra. Obrigado. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 pontas, como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico e diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto, ele é um texto que me impacta bastante. O motivo pelo qual o profeta chorava abundantemente, inconsolavelmente, porque ele estava vendo uma cena que ele não conseguia compreender. Ele estava vendo um livro. Alguém chorar por causa de um livro? O que havia nesse livro de tão impactante? Aquele livro não era um livro comum. Era um livro que estava selado por 7 selos, por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Mas ninguém, nem do céu, onde estão os anjos, onde estão querubins, onde estão os serafins, onde estão os anjos que na presença de Deus o adoram, conseguia olhar para aquele livro. E João se preocupa e pergunta para si mesmo: qual o conteúdo desse livro? Por que ninguém consegue olhar para ele? Enquanto ele chorava, ele percebe que alguém, um dos anciãos, dirige-se a ele e fala: não chores, João, não chores. Olha o leão da tribo de Judá. Ele vai abrir o livro, ele venceu para abrir o livro. E ele olha, e ele percebe alguém que morreu por ele. Ele percebe Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele percebe Jesus tomando o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ele percebe os anjos se reunindo e prostrando-se diante daquele Cordeiro para adorá-lo. Lamento que existem pessoas hoje que não acreditam que Jesus é Deus.
Existem segmentos religiosos que não adoram Jesus, mas o texto diz que Jesus estava sendo adorado pelos 24 anciãos, pelos anjos celestiais, pelos que habitam nos céus, e diziam: tu és digno de receber o louvor, tu és digno de receber a adoração, tu és digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Porque somente Jesus poderia abrir aquele livro? Sabem, aquele livro é o livro da história da Igreja de Deus. Jesus Cristo sabe o futuro, Ele é onisciente. Não existe predestinação da palavra de Deus, mas existe a presciência divina. Antes que as coisas aconteçam, Ele já sabe que vai acontecer. Mas os anjos sabem? Não. Os anjos poderiam abrir o livro do futuro da história da igreja? Não poderiam. Os 24 anciãos poderiam fazer isso? Mas Jesus Cristo poderia. E Ele abriu. E quando Ele abriu o livro, algo impressionante aconteceu. Ao abrir a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, nós encontramos um momento em que esse livro é aberto, em que os seus selos são descortinados, e a verdade começa a ser revelada para mim e para você. Deus, pela sua infinita providência e sabedoria, permitiu que João escrevesse o conteúdo do que aqui está registrado para o nosso enlevo espiritual. Está escrito que ao Cordeiro abrir o primeiro selo, ele percebeu um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Este foi o momento em que a igreja estava passando pela primeira fase. A cor branca representa a pureza da igreja no seu início. Uma igreja onde era o coração e a alma dos que criam, onde eles comiam juntos e tinha todas as coisas em comum, em que ninguém dizia: não toca nesse carro, que esse carro é meu. Não havia isso. Esse carro é nosso, está aqui para servir. Era uma igreja unida. E Jesus Cristo disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. Mas os anos se passaram, uma nova linha de líderes toma conta da igreja. O inimigo começa a trabalhar de uma maneira poderosa para atrapalhar o andamento da igreja de Deus. É-nos dito, ao lermos o que está no versículo 3, ao abrir o segundo selo, ele pôde perceber um outro ser vivente dizendo: vem, João, e veja. E ele olhou. O que ele viu? Novamente um cavalo. De que cor? Vermelho. Não era mais um cavalo branco. A situação da igreja não era a mesma. A igreja agora estava em outra realidade. É-nos dito assim: olha, ao que estava sentado sobre o cavalo foi-lhe dito: tire a paz da terra, a paz entre os homens. A Bíblia fala: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Irmãos, a paz foi tirada da igreja, porque novos líderes entraram, e o mundanismo começou a entrar. Provas diversas começaram a ter lugar na vida da igreja. No versículo 5, encontramos o momento em que o terceiro selo foi aberto. E é-nos dito que ele pôde perceber, está no versículo 6, um outro cavalo. Qual a cor do outro cavalo? Preto. E algo estava escrito sobre esse cavalo, para o cavaleiro. Olha só:
uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Lamentavelmente, a igreja estava negociando com a palavra de Deus. Chegou o momento em que, em decorrência das grandes provas que a igreja suportou, muitos sucumbiram à tentação, quando o Estado oferece para a igreja um período de aparente paz. Eu deixo de perseguir vocês, eu me torno uma igreja cristã, mas em compensação vocês aceitam os meus dogmas. E a igreja aceitou adorar imagem de escultura, aceitou acreditar que existe vida após a morte, defendeu a guarda do domingo em lugar do sábado, negociou a palavra de Deus, mas foi feito um apelo: por favor, não negocie o azeite e o vinho. O que representa o azeite? O Espírito Santo. Deus ainda tinha um pouco de pessoas fiéis. Deus sempre manteve um remanescente. Nunca a igreja se entregou completamente ao pecado. Sempre houve as pessoas que permaneceram em defesa do que é correto. Ali estava a igreja, apesar das dificuldades, permanecendo em defesa dos princípios celestiais. Foi aberto o momento, está registrado no versículo 7. O 4º selo foi aberto, e um outro animal foi visto. Agora, de que cor era o cavalo? Amarelo. E quando se lembra, amarelo é uma cor pálida que identifica o quê? A cor da morte, não é? A morte espiritual era visível na igreja. Mas lembrem que nem todos tinham se rendido ao pecado. Havia ainda aquelas pessoas que permitiram, que lutaram, mesmo que foram lançados à morte e ao inferno. Foram mortos à espada, passaram pelas maiores tribulações, porque foi instituído um sistema chamado Inquisição, que é chamado de Santa Inquisição, que de santa só tem o nome. As maiores barbaridades foram feitas com os que permaneceram fiéis, mas Deus preservou a fé daqueles homens, daquelas mulheres que entregaram a vida por amor a Jesus. Jerônimo Savonarola foi um dos homens que, por amor a Jesus, entregou a vida em testemunho da fé. Molharam o seu corpo de azeite, o penduraram em um poste, em uma estaca, depois de terem amarrado um cavalo para puxar cada uma de suas pernas, até que se deslocou as pernas do seu corpo. E quando, naquela situação angustiante, o penduraram e acenderam uma fogueira embaixo, e não permitiam que as chamas chegassem até o seu corpo, e assim, pouco a pouco, ele começou a ser assado em plena praça. Mas uma coisa chamava a atenção: no meio de todo o sofrimento, Jerônimo cantava. O que levava Jerônimo Savonarola a cantar naquele momento, quando todos o injuriavam, o zombavam, escarneciam e lhe infligiam tamanho sofrimento? E ele cantava: Jesus me remiu por seu sangue, eu hei de para sempre cantar. Remiu-me sem que eu merecesse, ó graça suprema sem par. Remiu, na cruz me remiu meu Jesus. Remiu,
Sabeis por quê? Porque Jesus o anestesiou. Está escrito na Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Jesus não prometeu que livraria o seu povo de ser levado às chamas, mas prometeu que as chamas não haveriam de arder naqueles que a ele se entregassem. No momento que o fiel decidia morrer por Jesus, Jesus o anestesiava. Ele não sentia dor da morte. E os cristãos morriam cantando, morriam louvando, porque Deus estava com eles. Amém. Foi o que disse Estevão: vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do trono. E ele era apedrejado, mas ele estava feliz e dizia: Pai, não lhes impute esse pecado. A igreja não morreu, a igreja permanecia. Na vida ou na morte, quem é fiel a Cristo tem a certeza de um futuro brilhante. Amém. E Cristo diz: aquele que crê em mim jamais morrerá, porque eu sou a ressurreição e a vida. A pessoa pode dormir por um pouco período de tempo, até amanhã da ressurreição. Jerônimo dormiu naquele dia, mas logo ele vai acordar. E eu quero encontrar Jerônimo, eu quero dar um abraço nele, porque ele foi um exemplo de fé. Eu quero ter o privilégio de conhecer aqueles homens e mulheres que renderam a vida. E olha que não foi só 1000 pessoas que morreram nesse período. Não se tem um registro exato da quantidade de pessoas que amaram a Jesus até a morte. Ali estava a igreja de Deus. Ao continuarmos a leitura da Bíblia, nós chegamos ao versículo 9, o momento em que o 5º selo foi aberto. E é nos dito nesse texto o seguinte: ele pôde perceber que aquelas pessoas que morreram por amor a Jesus, que não eram poucas, em uma figura de linguagem, estavam clamando a Deus e dizendo: até quando, Senhor? Até quando vai permanecer isso? Até quando a tua igreja vai ser humilhada? Até quando o povo vai ridicularizar de nós por seguirmos a tua palavra? Até quando? Era um clamor que era feito. Mas a palavra de Deus continua a revelação. E chegamos ao 6º selo, que está registrado no versículo 12. Quando se abriu o 6º selo, ele pôde perceber um grande terremoto. Foi um terremoto enorme. E após esse terremoto, ele viu o sol escurecer, a lua aparecer da cor de sangue e as estrelas caírem do céu. Isso teve lugar em 1755, o grande terremoto de Lisboa. Em 1780, o escurecimento do sol e da lua. E em 1833, a queda das estrelas. Mas a visão não termina aí. Ele pôde perceber um outro detalhe: que o céu haveria de recolher-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas haveriam de ser removidos dos seus lugares. E ele percebeu que os reis, os príncipes, presidentes, governadores, prefeitos, deputados, empresários, pessoas do comércio, tanto os empregados como também os desempregados, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, dos penhascos das montanhas, e diziam: montes e rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da vinda do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Essa cena angustiante apavorou o profeta, o apóstolo João. Mas ele percebeu, após essa cena, um anjo voando, dizendo para 4 anjos: olha, tem um pouquinho de paciência, não danifiquem a terra ainda, porque nós precisamos fazer um trabalho especial.
precisamos fazer um selamento, selar os servos do nosso Deus. Eu quero marcar a testa do Renan, do Joás. Eu quero selar o Cláudio com o selo do Deus vivo. Eu quero selar a Maria, o João, o Francisco. Eu quero selar o meu povo, porque eu tenho uma missão a cumprir na terra. Eu não quero que o meu povo seja destruído. E ele pôde perceber um grupo de pessoas seladas com o selo do Deus vivo. E após esse momento, ele tem uma outra visão. Ele vê uma multidão que ninguém pode contar, de toda a nação, tribo, língua e povo, diante do trono, perante o Cordeiro, com palmas nas mãos, vestido de vestidura branca, adorando ao grande Deus do universo. Foi o momento mais bonito da história da Bíblia. O momento em que a igreja de Cristo estará reunida. Enquanto você vai conhecer o primeiro homem, Adão, você vai conhecer a primeira mulher, Eva, você vai conhecer Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, você vai conhecer o profeta Isaías, Jeremias, você vai encontrar Ezequiel, Daniel, Elias. Irmãos, olha que momento maravilhoso. Vai ser o momento do triunfo da igreja de Deus. Então a igreja militante se tornará igreja triunfante. A igreja aparecerá brilhante como o sol, formidável como a lua, formidável como o exército com bandeiras. Tristeza não mais existirá. Pecados e pecadores não mais existirão. A igreja estará para sempre livre da tentação. Amém. A igreja venceu. Amém. A igreja estará na eternidade. Amém. A igreja vai receber a coroa da vitória. Amém. Sabe, há uma coisa que eu particularmente não gosto. Não gosto mesmo. Ficar em fila. Eu detesto fila. Mas eu sei que ali haverá uma grande fila. Sabes por quê? Será uma multidão que ninguém poderá contar. E esta multidão vai ter um privilégio. Porque aqueles que desceram à sepultura ouvirão o toque da última trombeta. Jesus Cristo vai tocar uma trombeta. E todos os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados, para juntos subirem e encontrar o Senhor dos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Teremos uma viagem, segundo está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, de aproximadamente meia hora profética, o que equivale a 7 dias literais. É o período em que a igreja terá para fazer essa viagem espacial. Não é uma viagem dentro de um minuto. Não é porque precisa passar 7 dias viajando. Deus pode levar 5 minutos. Mas é porque Deus quer fazer uma viagem diferente. Ele quer fazer uma viagem com muito carinho. Ele quer que você, moça, tenha o privilégio de passar com ele uma escola sabatina em algum lugar no espaço. Em um lugar chamado Mar de Vidro, que eu não sei exatamente onde é, mas eu quero estar nesse lugar. Amém. Jesus Cristo vai estar dirigindo a escola sabatina. Amém. Os anjos estarão tocando. Olha, foi tão bonito ver o grupo cantar aqui. Gostei de ouvir vocês cantando. Mas não fiquem chateados comigo. O hino mais bonito que vocês cantam é muito feio, comparando com o hino mais feio que os anjos tocam. Porque eles não tocam feio. Eles são plenamente harmoniosos. Concordo com vocês? Sim. Mas você vai cantar nesse coro. Você vai participar dessa orquestra. Vai ser um momento brilhante. E naquele instante, irmã, Jesus vai colocar a coroa na cabeça de cada um dos salvos. Ele vai colocar a coroa na cabeça de Adão. Aquele Adão que caiu no pecado. E quando Adão pegar aquela coroa, ele vai olhar para aquela multidão. Vai ver esses pequenitos, baixinhos, como o Gideão aqui, e fala assim: e esse pigmeu aí, o que é isso? Porque Adão tinha 4 metros de altura.
E Jesus vai dizer: foi o resultado do pecado. Nesse momento, Adão colocará a coroa aos pés de Jesus, envergonhado, porque ele vai se lembrar de quando estava no paraíso e quando pecou. Mas Jesus vai dar um abraço e dizer assim: meu filho Adão, não se preocupe, eu morri por você, eu morri pelo irmão Isaías, eu morri por você, eu derramei o meu sangue, e essas pessoas se renderam a mim, essas pessoas abandonaram os seus pecados, essas pessoas decidiram andar nos meus caminhos, foram criticados, foram escarnecidos, passaram por provas, por dificuldades, mas essas pessoas me amaram, e eu amei cada uma dessas pessoas. E o céu será um presente para você e para todos eles. Amém. Fique tranquilo, meu filho, eu tenho uma coroa para você, e eu tenho a coroa para cada um deles. Amém. Ele vai colocar uma coroa na minha cabeça. Amém. Eu sei que a fila vai ser grande para receber a coroa da mão de Jesus. Eu quero, pode ser o último da fila, não tem problema não. Eu vou esperar pacientemente, porque naquele momento, irmãos, é uma fila de esperança, de alegria, onde o sorriso será constante. E está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais clamor, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. A alegria será eterna. Amém. E ali estará para sempre um regozijo. Amém. Onde o leão comerá capim juntamente com o boi, onde o lobo vai comer junto com o cabrito, onde o gavião vai poder ciscar junto com o pitinho, sem nenhum problema. Haverá paz entre os animais, haverá paz entre os homens, haverá paz no universo, haverá alegria perpétua, gozo e regozijo que nunca acabarão. Amém. Agora eu pergunto para você, sinceramente, você não gostaria de ter o privilégio de participar desse encontro? Você gostaria de ter o privilégio de estar nessa fila em que Cristo vai te coroar com a coroa de glória? Você gostaria? Eu gostaria de ver as mãos levantadas de quem gostaria de ter essa coroa. Amém. Aleluia. Que coisa boa. Jesus quer dar uma coroa para você. Amém. Agora, para que eu receba essa coroa, o que precisa acontecer comigo? O que eu preciso fazer? Eu quero ler para vocês um texto de uma escritora americana. Ela viveu no século XIX e ela escreveu um texto muito interessante, e eu gostaria de considerar com você o que está registrado aqui nesse livro, para mim e para você, relacionado com esse privilégio que a Igreja de Cristo vai ter nesse dia solene. O livro é Eventos Finais, e o texto diz-nos exatamente assim: a obra está prestes a concluir-se, e os membros da igreja militante, que se houverem demonstrados fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Amém. Olha, se eu quero ser membro da igreja triunfante, primeiramente eu preciso o quê? Ser membro da igreja militante. Talvez você ache que não é importante, que tanto faz como tanto fez ser membro da igreja de Deus. Mas está escrito que os membros da igreja militante, que se tornarem fiéis, se tornarão a igreja triunfante. Eu preciso ser membro da igreja de Cristo aqui na terra, andar com a igreja de Cristo aqui na terra, caminhar com Jesus aqui, para que Ele possa me levar para caminhar com Ele na eternidade. Eu preciso dar um passo para Jesus. Eu preciso dizer para Jesus: Senhor, eu já pequei tanto, eu já errei tanto, Senhor, eu tenho medo de perder o céu, porque o céu é um lugar de santos, mas eu sou um pecador, eu tenho medo de perder o céu. E Jesus haverá de dizer para você: meu filho, eu não vim salvar quem é justo, eu vim morrer por quem é
pecador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você já cometeu 1 milhão de pecados? Jesus tem 2 milhões de perdões para você. Não importa quão terrível tenha sido sua história, a Bíblia tem um recadinho para você. Vamos abrir a Bíblia? No livro do profeta Isaías, capítulo 43, a Bíblia fala exatamente para mim e para você, nesse texto sagrado da palavra de Deus. É Jesus que olha para nós com carinho e fala o que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 25. Ele está dizendo assim: Vanessa, sou eu mesmo, o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro mais. Amém. Deus fala isso para o Renan, para o José, para você que está me ouvindo. Eu não sei o seu nome, mas Jesus sabe. Eu não sei qual é a sua história, mas Jesus sabe. Eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus sabe. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Jesus sabe. Eu não sei qual é o pecado que você cometeu e não me interessa saber, mas Jesus sabe. Mas se você for a Jesus Cristo hoje e pedir a Ele que te perdoe, Ele vai perdoar os teus pecados. E Ele vai te colocar, vai colocar o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E quando Ele voltar, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu tenho preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Olha, Jesus está olhando para você com carinho. Em algum momento, já aconteceu de você olhar para si mesmo e dizer assim: ah, eu não consigo, eu não sei se eu vou chegar ao céu, eu pequei de novo, eu fraquejei, eu acho que não tem jeito para mim. Você já pensou assim? Em algum momento você já foi tentado ao desânimo? Em algum momento o inimigo já te induziu ao erro? Já aconteceu? Acredite, quando o inimigo disser para você, você pode dizer para o inimigo: sim, inimigo, eu sei que eu sou um grande pecador, eu sei que eu sou um grande pecador, mas foi por mim que Cristo morreu. E Ele preparou uma igreja nessa terra para que eu seja membro dela. É aqui nessa igreja que eu quero ficar. Uma igreja que tem problemas mesmo, tem pessoas que erram. É uma igreja militante, é uma igreja que tem defeitos. Porque se nessa igreja não aceitasse pessoas defeituosas, eu não estaria aqui. Eu não preciso contar para vocês os pecados que eu já cometi, porque isso eu não quero nem lembrar mais. Mas quem nunca pecou? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Existe alguém aqui que não é membro da igreja? Alguém que ainda não fez um pacto com Deus, por alguma circunstância, ainda não se tornou membro da igreja de Cristo? Tem alguma dificuldade que o impede de tomar uma decisão bem profunda? Existe alguém aqui que não é membro da igreja? Eu quero ver as mãos levantadas. Você que ainda não é membro da igreja, você gostaria de receber de Cristo hoje a certeza do perdão dos seus pecados? Você acha que é possível? Cristo diz: olha, sou eu que perdoo as tuas transgressões. E há um versículo da Bíblia que você pode ler com carinho. Abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, o versículo 16. Olha o que Jesus vai falar para a senhora, olha o que Jesus vai falar para você. Vamos ler esse texto com carinho? Quem encontrou Atos capítulo 22, o versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Olha o que Jesus está dizendo. Você gostaria de ficar em pé? Você que ainda não é membro da igreja e tem vontade de morar no céu? Tem vontade de receber o perdão de Jesus? Fique em pé, por favor. Você gostaria de ter a certeza de na volta de Cristo estar preparado? Você que gostaria de ter a certeza que Jesus te perdoou?
Você que gostaria de ter a certeza de ter a sua vida lavada pelo sangue de Cristo? Você que em algum momento já foi assediado pelas tentações de Satanás? Você que quer fazer parte da igreja remanescente, da igreja triunfante? Só quem quer receber a coroa da vida eterna, fique em pé, por favor. Só aqueles que querem morar no céu com Jesus. Por favor, se você quer ter o privilégio de morar no céu com Cristo, tenha certeza, quando você toma a decisão de se render a Jesus, Jesus não te deixa para perdoar amanhã, Ele te perdoa agora mesmo. É hoje. Pois se ouvides hoje a sua voz, Ele diz: não endureçais o vosso coração. Se você quiser vir até a frente, só aqueles que quiserem receber o perdão de Deus, por favor, venha até aqui. Nós queremos fazer uma oração com você. E Deus, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Porque o milagre quem faz é Jesus. O perdão quem te dá não é a minha pessoa, mas Jesus te ama. E Ele morreu por você. E o céu está preparado para o Senhor. Logo Cristo vai voltar. E nós vamos ter o privilégio de encontrar Jesus. Nós vamos poder abraçá-lo. Nós vamos poder adorá-lo. Nós vamos estar com Ele durante toda a eternidade. E eu estou contente, porque você tomou a decisão de dar um passo de onde você estava e vir até aqui. Eu quero convidar o pastor Renan para dobrar os joelhos, e o pastor Renan vai orar por vocês. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos invocar o nome do Senhor e pedir a sua bênção para esses irmãos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que habita nas alturas dos céus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos, Senhor, nesse momento especial, nesse momento maravilhoso, onde nós sabemos que o Senhor está aqui em nosso meio. Amém. Nós queremos te suplicar, Senhor, sabendo do Teu poder, Senhor, sabendo da Tua influência, do que o Senhor é capaz de fazer pelo ser humano. Te rogar, Senhor, a Tua bênção sobre esses irmãos que estão aqui na frente. Quero, ó Senhor, te pedir que o Senhor os ajude, os dê força, os dê ânimo, os dê coragem, Senhor, para que eles possam, a partir de hoje, Senhor, tomar uma decisão firme ao Teu lado e andar nos Teus caminhos, Senhor, para que eles possam participar dessa grande experiência que o irmão Gideão passou para nós. Amém. Senhor, nós queremos que esses irmãos que estão aqui, Senhor, nessa noite aqui na frente, eles possam estar entre aqueles que vão triunfar e que vão alcançar, Senhor, a salvação. Amém. Nós te suplicamos, Senhor, não abandone esses Teus filhos, Senhor. Ajuda eles para que eles possam alcançar esse grande objetivo, Senhor. Amém. E nesse momento, Pai, nós queremos entregar ele nas Tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que quando alguém é entregue a Ti, Senhor, ninguém pode ser retirado das Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, te suplicar também por nós que estamos aqui nessa noite, ó